Esperança eterna. Título, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que fundamentaram a esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está escrevendo uma carta aqui para o seu amigo. Essa carta aqui era endereçada a Tito. Tito era um cooperador com Paulo, que Paulo havia deixado para poder tomar conta da igreja. E aí o que ocorre? Ocorre aqui que Paulo, então, ele vai escrever uma carta para Tito, e é uma carta que tem assim, um cunho assim, de instrução. Paulo queria instruir Tito em algumas coisas, em algumas atividades que ele deveria realizar, que ele deveria fazer. E já logo na abertura da carta, na saudação da carta, Paulo já vai trazer para ele as primeiras instruções que Paulo desejava, então, que Tito tivesse sempre na memória, né? Olha que interessante, ele vai dizer assim, ele vai dizer aqui, ó, a fé e conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Veja bem que a primeira coisa que Paulo vai fazer logo na saudação é relembrar a Tito que ele é um eleito e que a fé e o conhecimento que ele tem em Deus o estão preparando para uma vida eterna, para um Deus que não mente. Então, quando Paulo diz que Deus não mente e quando Paulo está fortalecendo Tito sobre a questão da vida eterna, o que a gente aprende com isso? O que Tito aprendeu com essa instrução? Que nada na nossa vida é mais importante do que a salvação eterna. Veja que Paulo, ele vai instruir o que para frente aqui, a gente vai ver, aliás, que Paulo vai instruir Tito naquilo que Tito deve fazer como ação, né? Como o que fazer para poder organizar a igreja, para poder liderar a igreja. Mas antes disso, ele diz para ele que a salvação eterna foi instituída a ele antes da fundação de todas as coisas. Isso é importante para mim e é importante para você. Porque quando a gente tem esse entendimento, quando nós conseguimos compreender isso, a gente vai entender que aquela visão moral que a gente tem de que isso aconteceu e está certo e que isso aqui que está acontecendo está errado, a gente vai perceber que esses valores, eles são subjetivos dentro de um propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus é a salvação, é que eu chegue lá no fim. Que eu chegue, que eu encerre a minha carreira e fale, entra para o gozo eterno. Esse é o propósito de Deus. Não há outro propósito na vida de ninguém. Deus tem um propósito na sua vida. Não, Deus só tem um propósito na sua vida, que é te conduzir à salvação eterna. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui para Tito, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: tudo que você for fazer na direção da igreja, seja certo, seja errado, lembre-se que há um propósito de vida eterna na sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem um propósito de vida eterna na minha vida e na nossa vida, Senhor. Daqueles a quem o seu Filho Jesus entregou a vida naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz à fé e à verdade, no conhecimento de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.